os Estados Unidos vão tomar medidas não só contra aqueles que praticam terrorismo, mas também contra aqueles que o sustentam. Vai ficar cada vez mais difícil para o Afeganistão. Hoje foi um dia de muitos pronunciamentos nos Estados Unidos, dia que os Estados Unidos atacaram o Afeganistão. O primeiro a se pronunciar sobre os ataques foi o presidente dos Estados Unidos, George Bush, logo às 2 horas da tarde, horário de Brasília. Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes. Por minhas ordens, os Estados Unidos começaram ataques contra as instalações militares do Al-Qaeda e do Afeganistão. As a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. A capacidade militar desse regime do Talibã. Outros países se juntaram a nós, como Canadá, Austrália, França, Alemanha e Grã-Bretanha. Outros países também ao redor do mundo se juntaram a nós. Muitos nos ofereceram a sua inteligência, capacidade militar. I gave Taliban leaders a series of clear and specific demands. Nós demos ordens específicas ao Talibã que nos devolvessem os estrangeiros que estivessem no seu território e encerrassem ações terroristas, e nada disso foi obedecido. By destroying camps and disrupting communications, we will make it more difficult for the terror network to train new recruits and coordinate their evil plans. Vai ficar cada vez mais difícil para que eles recrutem mais terroristas. Our military action is also designed to clear the way for sustained, comprehensive, and relentless operations to drive them out and bring them to justice. At the same time, the oppressed people of Afghanistan will know the generosity of America and our allies. Ao mesmo tempo, o povo oprimido do Afeganistão vai conhecer a generosidade dos Estados Unidos, porque enquanto nós atacamos, nós vamos fornecer comida e proteger as mulheres e crianças. Os Estados Unidos da América são um amigo do povo afegão e até mesmo da fé islâmica. Os Estados Unidos da América são inimigos do terrorismo, que profanam a religião e cometem assassinatos em seu nome. Parte de nossa campanha contra o terrorismo inclui também ações diplomáticas, congelamento de dinheiro terrorista. Given the nature and reach of our enemies, we will win this conflict by the patient accumulation of successes, by meeting a series of challenges with determination and will and purpose. Today we focus on Afghanistan. Nós estamos acompanhando o pronunciamento do presidente americano George Bush, que foi feito às 2 horas da tarde, horário de Brasília, quando ele anunciou o ataque dos Estados Unidos ao Afeganistão. They have become outlaws and murderers themselves. Eles se transformaram em criminosos eles mesmos, por conta própria. Estou falando para vocês da Casa Branca, mostrando que nós somos uma nação pacífica e que, infelizmente, aprendemos de uma forma tão pouco pacífica e tão triste que a única forma de conseguir a paz é perseguir aqueles que a ameaçam. Nós vamos conseguir esse intento. Nós defendemos não só a nossa preciosa liberdade, I know many Americans feel fear today, and our government is taking strong precautions. Muitos dos americanos estão se sentindo ameaçados hoje em dia. Around America, around the world, and around the clock. At my request, many governors have activated the National Guard to strengthen airport security. Por minhas ordens, forças nos aeroportos foram reforçadas para melhorar a proteção da nossa pátria, e a paciência será uma das nossas forças.
Paciência e tempo para entender que demorará um pouco para que atinjamos nossas metas. Hoje, nossas Forças Armadas estão fazendo o sacrifício de estar longe de suas casas, longe de suas famílias. As mães americanas que têm que ter os seus filhos batalhando em solo estrangeiro. Nós pedimos que as famílias desses soldados tenham a paciência de suportar que seus filhos estejam lutando pelos ideais da América. Nós somos gratos a eles. Nós somos gratos a todos os nossos militares das Forças Armadas. Os objetivos são claros e eles... I recently received a touching letter that says a lot about the state of America in these difficult times. A letter from a fourth grade girl. Nós recebemos uma carta de uma... As much as I don't want my dad to fight, she wrote, I'm willing to give him to you. Segundo informação divulgada pela Casa Branca, o vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, foi levado para um lugar secreto por medida de segurança. Agora você vai ver como foram os ataques aos Estados Unidos, como foi a sequência de ataques dos Estados Unidos ao Afeganistão. As forças americanas de combate terrestre estão baseadas no Uzbequistão, ao norte do Afeganistão, e ainda tem apoio militar no Paquistão, ao sul do país. Para neutralizar a operação dos terroristas do Talibã, os alvos dos Estados Unidos são as bases militares. Os ataques começaram contra Cabul, a capital do Afeganistão. Em seguida, foram registradas explosões em Jalalabad. O terceiro alvo foi a cidade de Kandahar, onde se concentra o comando dos talibãs. Todas as cidades atacadas estão sem energia elétrica. As primeiras informações deram conta de que 3 cidades foram atingidas. Informações posteriores confirmaram que a cidade de Mazar-e-Sharif também foi atingida pelos mísseis. E a agência de notícia Reuters informou que o aeroporto de Herat, a oeste do Afeganistão, foi atingido por uma grande explosão provocada pelos ataques militares dos Estados Unidos e Grã-Bretanha. O primeiro-ministro Tony Blair também se pronunciou sobre os ataques terroristas, dos ataques dos Estados Unidos ao Afeganistão. O primeiro-ministro Tony Blair é a Inglaterra que apoia os Estados Unidos nesses ataques ao Afeganistão. I can confirm that UK forces are engaged in this action. I want to pay tribute to our Eu confirmo que as forças britânicas estão envolvidas nesse ataque. No greater strength for a British Prime Minister and the British nation at a time like this. Não há coisa mais honrosa do que essa missão para o primeiro-ministro inglês e para a Grã-Bretanha. Carrying an immense burden at this moment. And feeling deep anxiety. As famílias estão carregando um grande peso essa hora, mas os soldados devem ser louvados na sua coragem, sua estima. No country lightly commits forces to military action and the inevitable risks involved. Nenhum país se aventura numa empreitada de guerra sem riscos. September the 11th, that we would take part in action once it was clear we would follow. Ficou claro para a Inglaterra que a Inglaterra participaria da retaliação desde que ficou claro quem era responsável pelos ataques. So these attacks were carried out by the Al-Qaeda network, masterminded by Osama bin Laden. E foi provado que os ataques eram de responsabilidade da rede de terrorismo Al-Qaeda e de Osama bin Laden. It is now almost a month since the atrocity occurred. Já faz aproximadamente um mês que as atrocidades ocorreram. Os terroristas tiveram um mês para entregar os terroristas ou encarar as consequências. They were given the choice of siding with justice or siding with terror. Eles tiveram a escolha de se posicionar ao lado da justiça ou do terror, e eles escolheram o terror. Parts or equal importance to the operation in which we're engaged.
military, diplomatic, and humanitarian. Há 3 frontes que nós estamos desenvolvendo: a militar, Against places we know to be involved in the Al-Qaeda network, or against mirando contra os alvos interessantes no Afeganistão. mindful of our determination to do all we humanly can to avoid civilian casualties. E esses planos militares têm como também intento evitar as perdas civis. We accept the objective to eradicate Osama bin Laden's network of terror. Nós estabelecemos como meta erradicar a rede de terrorismo de Osama Bin Laden. As to the precise British involvement, I can confirm that last Wednesday, the United States government made a specific request that a number of UK military assets be used in the operation in Afghanistan, and I gave authority for these assets to be deployed. Quanto à responsabilidade da Grã-Bretanha especificamente, isso foi discutido com os Estados Unidos e está sendo deslocado para o local armamento militar específico. The United States are obviously providing the bulk of the force supply. Obviamente, os Estados Unidos estão provendo toda a grande parte do artefato militar. Mas outros países como a Alemanha, a França, já se predispuseram a ajudar. I cannot recall a situation commanded so quickly such a powerful coalition of support, and not just from those countries directly involved in military action, but from many others in all parts. Outros países também que não ajudarão de forma militar fazem parte da coalizão, ajudando de outras formas, como já foi citado, com inteligência, com direito de aterrissagem. Ele está fazendo um tributo ao presidente Bush hoje à noite. The dangers of inaction are far, far greater. The threat of further such outrages, the threat Os perigos da inação são piores para a estabilidade do mundo. on the humanitarian front, we are assembling a coalition of support for refugees in and outside Afghanistan. No outro lado, que a Grã-Bretanha agiria, como foi dito no começo, além do militar, na parte humanitária, está sendo destinado comida, ajuda humanitária para a população do Afeganistão. For humanitarian reasons, to alleviate the appalling suffering of the Afghan people and to deliver stability so that people from that region stay. E Tony Blair está dizendo também que eles têm que destinar essa ajuda humanitária não só por motivos humanitários de ajudar o povo, mas também para manter a estabilidade das populações, para que elas permaneçam naqueles lugares. Military, diplomatic, and humanitarian. Ele está repetindo os 3 frontes de ação, as 3 frentes de ação: militar, diplomática e humanitária. First, let us not forget that the attacks of this Por que isso interessa tanto a Grã-Bretanha? terrorist outrage against British in our history. The murder Primeiro, porque os ataques contra o World Trade Center em setembro representam o pior ataque terrorista contra os cidadãos britânicos, diz ele. Mas mesmo que nenhum cidadão britânico tivesse morrido, também teriam direito de agir. Nós estamos vendo agora o pronunciamento do primeiro-ministro britânico Tony Blair, pronunciamento que foi feito logo após os ataques dos Estados Unidos ao Afeganistão. So we have a direct interest in acting in our own self-defense to protect British lives. O Tony Blair continua dizendo que ele tem um interesse direto An attack not just on em agir para proteger a própria segurança da Grã-Bretanha, que ele quer dizer. how economic consequences suffer. With all that means, Ele cita que a situação econômica sofreu muito com esses ataques do dia 11 de setembro passado. we act also because the Al-Qaeda network and the Taliban regime are funded in large part on the drugs trade. Nós agimos também porque tanto a Al-Qaeda quanto o Talibã estão fundamentados em tráfico de drogas. Stopping that trade is again directly in our interest.
parar com esse tipo de comércio também é interesse da Inglaterra. Numa ação inédita, logo após os primeiros ataques, as tropas americanas iniciaram uma operação de ajuda humanitária ao Afeganistão. Aviões lançaram 37 mil pacotes com alimentos, vacinas e remédios. Agora nós temos imagens ao vivo da CNN. O repórter Matthew Chance da CNN está dando informações agora da situação e você vai ver neste momento imagens de como foram os ataques dos Estados Unidos ao Afeganistão. Essas imagens foram feitas com câmeras especiais durante os ataques ao Afeganistão. São imagens noturnas que mostram como foram os ataques dos Estados Unidos ao Afeganistão. 3 cidades, já é sabido, 3 cidades foram atingidas. A capital do Afeganistão, Cabul, as cidades de Kandahar e Jalalabad. Essas imagens são feitas com câmeras especiais e foram feitas durante os ataques noturnos ao Afeganistão. Nesse momento, a CNN mostra o mapa do Afeganistão e as cidades atingidas: Kandahar, Jalalabad, a capital do Afeganistão, Cabul, e as cidades de Kunduz, Mazar-e-Sharif e Herat. Portanto, a CNN mostra agora o mapa com as cidades que foram atingidas pelos Estados Unidos no Afeganistão. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Shimon Peres, também se pronunciou sobre os ataques dos Estados Unidos ao Afeganistão. Shimon Peres disse que não tem a menor dúvida que a decisão tomada pelo presidente dos Estados Unidos foi a mais adequada. Não só por causa da supremacia tecnológica, mas também porque os Estados Unidos têm a supremacia moral. De uma certa forma punindo não todos os muçulmanos, mas os muçulmanos fanáticos. Ele diz que os Estados Unidos e todos os países livres têm que vencer, não haverá espaço para meios termos, não haverá espaço para entendimento no assassinato de tantas pessoas. Você vai ver agora os aviões que estão sendo usados nos ataques dos Estados Unidos ao Afeganistão. Esse avião Spectre tem autonomia de 4.000 quilômetros. Outro avião Spirit, que custa 3 bilhões de dólares. Agora um caça F-16, também está sendo usado nos ataques dos Estados Unidos ao Afeganistão. F-14, helicópteros CH-53 também estão sendo usados nesses ataques, MH-53, outro helicóptero CH-46 e o porta-aviões Nimitz com 3.100 tripulantes. Também demonstraram apoio aos ataques dos Estados Unidos ao Afeganistão. O primeiro-ministro da Itália também já se pronunciou dizendo que apoia os ataques dos Estados Unidos ao Afeganistão. Até Osama Bin Laden se pronunciou através da televisão árabe Al Jazeera.
Graças a Deus. He who God guides will never lose. Quem tem um guia nunca vai perder. E eu acredito em um só Deus. No prophet but Muhammad. This is America. God has sent Deus mandou one of attacks by God, and Deus mandou alguns ataques, é o que ele está dizendo, contra os prédios americanos, e a América está temerária, está com medo. O que a América está experimentando hoje é muito pouco em comparação com o que nós experimentamos durante tanto tempo. Nossa nação, há mais ou menos 80 anos, vem experimentando humilhação. Nossos filhos são mortos. E ninguém responde. Então Deus conduziu um grupo de muçulmanos para destruir a América. Você está vendo agora o pronunciamento de Osama Bin Laden. Essas imagens foram feitas pela uma rede de TV árabe e está sendo colocada no ar ao mundo pela rede de TV CNN. O mundo inteiro está gritando. Há civis e crianças inocentes sendo mortas no Iraque há muito tempo, várias pessoas, e ninguém toma nenhuma providência, nós não escutamos ninguém reclamar. Nós vimos todos os dias os tanques israelenses atacarem o povo árabe, e nós não vemos ninguém que objete a essas ações. Ele disse que é o mínimo que poderia ser dito a esse respeito. Eles deixaram que acontecesse o assassinato contra as vítimas, mas eles então vão pagar por isso. Estão tendo o seu retorno. Officials in America, starting with the head of the infidel Bush, and they came out with their men and equipment, and they even encouraged. Você está vendo neste momento o pronunciamento de Osama Bin Laden. Esse pronunciamento foi dado à TV árabe Al Jazeera, que está retransmitindo que retransmitiu, já que esse pronunciamento é gravado, o pronunciamento de Osama Bin Laden. Em nome de combater o terrorismo, o povo ao redor do mundo, até mesmo no Japão, subvenciona ou participa desse tipo de ação.
they were attacked in Nairobi and Dar es Salaam, Afghanistan and Sudan were attacked. I say these events have split the whole world into two camps. The camp of Fortes explosões sacudiram Cabul. Agora há pouco, a defesa aérea afegã estaria contra-atacando, segundo informações da TV da rede árabe Al Jazeera. Portanto, fortes explosões sacudiram Cabul. Agora há pouco, poderia ser um contra-ataque da defesa aérea afegã. Você vai ver agora como foram os atentados terroristas aos Estados Unidos que ocasionaram esse contra-ataque americano. 8 horas e 45 minutos em Nova York. 43 mil pessoas chegam para o trabalho no maior prédio da cidade, o World Trade Center. Uma imagem de Nova York só imaginada em filmes. Assim que ela foi posta no ar, a televisão BBC de Londres avisou aos telespectadores que não se tratava de ficção. Estava começando o maior ataque terrorista da história dos Estados Unidos. Um Boeing 737 sequestrado em Boston com 58 passageiros e 6 tripulantes a bordo é atirado contra uma das torres do edifício. 18 minutos mais tarde, um Boeing 767 com 81 passageiros e 11 tripulantes, sequestrado no aeroporto Dulles, em Washington, é jogado contra outra torre. Veja de novo o momento do segundo choque. Imediatamente após o choque, as 2 torres do World Trade Center pegaram fogo. Desesperadas, as pessoas se jogavam do topo do prédio, que tinha 110 andares e 417 metros de altura. Momentos de horror para milhões de telespectadores de todo o mundo. A morte ao vivo. Perto do meio-dia, ainda em chamas, uma das torres desaba. As imagens são impressionantes. E 45 minutos depois, a segunda torre vem abaixo. Os bombeiros não sabem quantas pessoas estavam nos últimos andares das 2 torres. Assim que começou o fogo, toda a área foi isolada e só a polícia e os serviços de emergência puderam ficar no local.
ponte que liga o Brooklyn ao sul de Manhattan foi fechada. Nova York praticamente parou. As pessoas enfrentaram gigantescos congestionamentos para voltar para casa. As informações dizem que só no primeiro momento do atentado havia mais de 1000 feridos dentro e fora do World Trade Center. Enquanto isso, a capital Washington também era atacada. O Pentágono, sede do Departamento da Defesa e da Inteligência Militar dos Estados Unidos, foi alvo de um bimotor. Uma das 5 alas do prédio pegou fogo e todo o edifício foi evacuado. Por precaução, a sede do governo americano também foi evacuada e a presidência dos Estados Unidos transferida para gabinetes fortificados subterrâneos. Carros-bomba explodiram em frente aos departamentos de Estado e da Justiça. A Prefeitura de Washington determinou o fechamento das escolas e pediu à população que ficasse em casa. Além dos choques em Nova York e dos atentados em Washington, aconteceram explosões e incêndios em shopping centers de Cincinnati e de New Jersey. O roteiro desta tragédia real começou com o sequestro do Boeing 767 da American Airlines. O avião saiu de Boston com destino a Los Angeles com 81 passageiros, 2 pilotos e 9 tripulantes. A rota foi desviada. Às 8h48, horário de Nova York, o avião se chocou com uma das torres do World Trade Center. Um Boeing 757 que tinha saído de Washington para Los Angeles com 58 passageiros, 2 pilotos e 4 terroristas, atravessa a outra torre. Em menos de meia hora, o Boeing 175 da United Airlines, que voava de Boston para Los Angeles com 56 passageiros, 2 pilotos e 7 tripulantes, cai sobre o Pentágono, a sede do Departamento da Defesa e da Inteligência Militar dos Estados Unidos. Às 11h10, o voo 93 da United Airlines, com 38 passageiros, 2 pilotos e 5 tripulantes, que voava de New York para São Francisco, cai a sudeste de Pittsburgh, na Pensilvânia. De acordo com depoimentos de parentes das vítimas, os passageiros deste voo teriam lutado contra sequestradores a bordo do avião. O governo americano afirmou que tem provas de que o alvo deste avião era a Casa Branca. Pouco antes da queda, 2 passageiros conseguiram falar por telefone do avião. Eles deixaram mensagens gravadas para os parentes. Uma delas dizia: "Sei que vamos morrer, mas 3 de nós vão fazer algo." No Boeing da American Airlines, que foi o primeiro a atingir o World Trade Center, o piloto conseguiu se comunicar com os controladores aéreos durante grande parte do voo. De acordo com um jornal norte-americano, os operadores puderam ouvir claramente frases dos sequestradores, como: "Não faça nada, você não vai se machucar." A comentarista da rede de TV CNN, Barbara Olson, estava no avião que caiu na Pensilvânia. Ela ligou para o marido e perguntou: "O que eu digo para os pilotos fazerem?" O desespero de quem estava nos aviões sequestrados ou nos locais atingidos é expresso em mensagens como esta, deixada pela norte-americana Melissa Hills, que participava de uma reunião no World Trade Center. Uma despedida gravada na secretária eletrônica do marido. Sean, it's me. I just wanted to let you know I love you and I'm stuck in this building in New York. A plane hit the building or a bomb went off, we don't know, but there's lots of smoke and I just wanted you to know that I love you always. Depois dos atentados, o governo americano acionou um verdadeiro plano de guerra. Todo o espaço aéreo do país foi fechado. Aeroportos ficaram inoperantes. Voos foram cancelados. Os prédios públicos receberam ordem de retirada total. Em Nova York, a prefeitura cortou o fornecimento de água, luz e gás.
os telefones ficaram mudos. Metrô e transportes públicos sem operar. Até a ponte do Brooklyn foi interrompida. Na hora do ataque ao World Trade Center, o presidente americano estava na Flórida. Naquele momento, ele reconheceu oficialmente que se tratava de uma série de atentados terroristas. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. Mais tarde, já na Louisiana, Bush disse que as forças de segurança tomaram todas as providências para proteger os cidadãos americanos dentro e fora dos Estados Unidos. Algumas das lideranças mundiais começaram a se manifestar sobre o episódio. O presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, apressou-se no mesmo dia em manifestar solidariedade ao povo norte-americano. Alemanha, Inglaterra, França e Israel também repudiaram o ataque e prometeram ações para coibir o terrorismo. No dia seguinte, quando o apoio à vontade de revidar parecia consensual, a voz contrária ficou por conta do jornal New York Times. O jornal mais influente dos Estados Unidos afirmou em editorial que ainda não havia inimigos e alertou o país para se preocupar com a segurança. Também cobrou de George Bush uma postura de líder mais incisiva. Já o jornal The Washington Post disse que os homens do governo deveriam ter a coragem e clareza dos avós, uma referência ao ataque à base de Pearl Harbor em 1941. No mesmo jornal, o ex-secretário de Estado e Prêmio Nobel da Paz, Henry Kissinger, concordava com a ideia de retaliação, mas exortou que ela seja feita com calma e cuidado. Horas depois do ataque dos terroristas e da queda das 2 torres do World Trade Center, o anexo 7 do edifício, com 47 andares, desabou. Mais de 6.000 pessoas trabalhavam no edifício, mas àquela altura todas já haviam deixado o prédio. A cidade mais orgulhosa do mundo vive uma noite silenciosa. Em todas as igrejas, templos e mesquitas, a mesma oração. The heart of God is deeply wounded tonight. Foi a mais longa e mais escura madrugada da história nova-iorquina. Milhares de parentes lotam hospitais, delegacias de polícia, postos de bombeiros. Querem informações, procuram pais, esposas, filhos, maridos. Na região sul da cidade, coração financeiro do mundo, uma paisagem de dor e desolação. Equipes de resgate, tratores, caminhões e centenas de voluntários escavam os escombros do World Trade Center. A luz das ruas está cortada. Não há água nas torneiras. O metrô não funciona. Amanhece em Washington. O prédio do Capitólio, símbolo da liberdade e da democracia, está fechado. Do lado de fora, congressistas de todos os partidos se unem em coro e, com a voz embargada, cantam baixinho: Deus abençoe a América. Amanhece em Nova York. Uma Nova York que em nada lembra a canção imortalizada por Frank Sinatra. Essas imagens foram colhidas 24 horas depois da maior tragédia que a cidade viveu desde a sua fundação pelos holandeses no século XVII.
Sob esse aço retorcido, sob esses tijolos, esses pedaços de concreto, estão provavelmente 10 mil americanos. Americanos que morreram sem ter muita ideia de onde fica o Oriente Médio, o Afeganistão, o Iraque. Morreram sem mesmo saber direito o que vem a ser um anarquista ou qualquer outro radical dessa espécie. Alguns segundos de silêncio por eles. The heart of God is deeply wounded tonight, and we are wounded too. E ocorreram agora há pouco fortes explosões em Cabul, a capital do Afeganistão. Segundo informações da rede árabe Al Jazeera, poderia ser um contra-ataque da defesa aérea afegã às tropas dos Estados Unidos. E você vai ver agora a sequência de ataques americanos ao Afeganistão. Essas imagens foram feitas terrestres estão baseadas no Uzbequistão, ao norte do Afeganistão, e ainda tem apoio militar no Paquistão, ao sul do país. Para neutralizar a operação dos terroristas do Talibã, os alvos dos Estados Unidos são as bases militares. Os ataques começaram contra Cabul, a capital do Afeganistão. Em seguida, foram registradas explosões em Jalalabad. O terceiro alvo foi a cidade de Kandahar, onde se concentra o comando dos talibãs. Todas as cidades atacadas estão sem energia elétrica. Nós vamos agora com imagens ao vivo da CNN sobre esses ataques dos Estados Unidos ao Afeganistão. At this point, Minister Solana, I should say, what exactly is the European Union, Europe, the West, in your view, authorizing the U.S. and Great Britain? Ela está perguntando qual é a posição da Europa e o que os países europeus estão autorizando ou embasando os Estados Unidos a fazerem. Ele está dizendo que os países da União Europeia podem ajudar com meios, às vezes, não exatamente militares, mas
tem um componente político, divulgação de informações. É uma batalha em que todos estão envolvidos. Western nations, how much does that support hinge on A, how successful this campaign is in getting the Taliban out of power, and B, on the amount of... Neste momento, Javier Solana está dando uma entrevista à rede de TV CNN. Ministro da União Europeia, Javier Solana, dando uma entrevista à rede de TV CNN. Que a repórter da CNN estava perguntando ao Javier Solana em que sentido os países europeus, o quanto eles podem efetivamente contribuir para a erradicação das ações do Talibã. Ele está dizendo, Javier Solana, que os países envolvidos nesse contra-ataque têm uma operação muito bem mirada, dirigida. Javier Solana, who is the defense minister for the European Union. Thanks very much. Nesse momento, acabou de falar Javier Solana, ministro da União Europeia, ministro de Defesa da União Europeia. Nós continuamos ao vivo com imagens da CNN. Tonight they are now in, I'm sure that's Los Angeles, to announce what their plan is. These awards were scheduled to be given originally on the 16th of September, the Sunday after the attack. Obviously they were canceled then. Apresentando um show que tinha sido cancelado em função dos eventos ocorridos em dia 17 de setembro, diretamente de Los Angeles. What we believe to be true, that the 53rd annual series will be canceled. I'll make introductions. Obviously, Imagens desse show. An announcement that came at the very 11th hour today. So there will be questions that just simply can't be answered at this point. But the three people on the stage here can answer as many as possible within their respective areas. So we'll do our best to get those. If there's some I don't knows, we'll try to get Os três componentes, os três representantes ali no palco estão lá para responderem perguntas que lhes forem feitas. A cerimônia do Emmy, que ocorreria hoje em Nova York e Los Angeles, foi cancelada devido aos ataques dos Estados Unidos ao Afeganistão. From air and by sea, British and U.S. forces say they're moving against military and terrorist targets inside Afghanistan. Here are the latest developments. Aqui os últimos eventos, bombas e mísseis atingiram alvos militares. Os aliados estão ao lado da contraofensiva, o Talibã condena os ataques e o Bin Laden avisa aos Estados Unidos que precisa mudar sua posição quanto aos islâmicos. Aí está o discurso do presidente Bush de novo. Nesse momento, a CNN volta a transmitir o discurso do presidente americano George Bush, discurso que foi dado às 2 horas, horário de Brasília, logo após os ataques dos Estados Unidos ao Afeganistão. Foi o presidente americano que anunciou a toda a nação que os Estados Unidos tinham atacado o Afeganistão. A representante da CNN está dizendo que foi uma fita com a gravação do Osama Bin Laden, pronunciamento. Osama Bin Laden se pronuncia numa gravação da rede árabe Al Jazeera. A rede árabe transmitiu ao mundo o pronunciamento de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden foi categórico, afirmou que os afegãos vão ficar mais unidos do que nunca agora que os Estados Unidos estão atacando o Afeganistão. Foi um pronunciamento feito durante o dia, pelas imagens nós podemos ver que são imagens durante o dia, e os ataques ao Afeganistão foram feitos à noite, foram ataques noturnos, portanto não se sabe se esse pronunciamento foi gravado antes dos ataques, já
Osama Bin Laden esperando que os Estados Unidos atacassem o Afeganistão. Osama Bin Laden foi categórico e afirmou que os afegãos vão ficar unidos e que estão cada vez mais fortes contra os Estados Unidos. O ministro de Relações Exteriores do Talibã está dando uma declaração, declarações veementemente contra os Estados Unidos. The Taliban's ambassador to Pakistan says Osama bin Laden and the Taliban supreme leader are alive after the start of the U.S. and British attacks on Afghanistan. Abdul Salam Zaid described the military assault on targets in several Afghan cities. O embaixador do Talibã no Afeganistão. Agora a CNN está reprisando o pronunciamento de Abdul Salam Zaid, é o embaixador do Talibã no Paquistão. Ele disse que Osama Bin Laden está vivo e também foi contra os ataques americanos ao Afeganistão. Ele está dizendo que o Talibã vai se levantar contra a nova atitude colonialista dos Estados Unidos, naturalmente. Os submarinos que disparam mísseis britânicos estão sendo... Agora a CNN mostra novamente o pronunciamento do primeiro-ministro britânico Tony Blair. Blair está comentando a participação, o envolvimento da Grã-Bretanha nos ataques ocorridos contra o World Trade Center em setembro de 11. O primeiro-ministro britânico Tony Blair afirmou que este é um momento de grande gravidade para o mundo e que nenhuma nação queria um ataque como esse, mas que para salvar pessoas é necessário fazer ações desse tipo. O presidente francês Jacques Chirac declarou que daria suporte logístico ao ataque. É um ataque difícil, complexo. Agora nós vemos o pronunciamento do presidente francês Jacques Chirac. Nós precisamos ter certeza de que vamos cooperar e nos unir para derrotar o terrorismo. Ele está declarando que todos os franceses estão unidos nesse contra-ataque. Aqui a declaração do primeiro chanceler alemão, Gerhard Schröder. De acordo com a televisão CNN e a agência Reuters, a cidade de Jalalabad, região leste do Afeganistão, está sendo bombardeada neste momento. Nós tivemos também a informação de que houve, agora há pouco, fortes explosões em Cabul, a capital do Afeganistão, um possível contra-ataque dos afegãos contra os Estados Unidos. Nós vemos agora imagens da CNN, imagens dos ataques americanos ao Afeganistão, imagens noturnas feitas com câmeras especiais. Neste momento, o primeiro-ministro do Canadá, Jean Chrétien, também faz o seu pronunciamento sobre os ataques americanos ao Afeganistão. A correspondente da CNN está dizendo que Israel também se compromete a suprir essa guerra logisticamente. Agora você está vendo o pronunciamento do ministro de Relações Exteriores de Israel, Shimon Peres. We feel part and parcel of this campaign
Ele está comentando sobre o envio de tropas. Also Sunday, Pakistani authorities made a move against the pro-Taliban group in the country. They placed the head of the Jamiat Ulema Islami Party under house arrest. Maulana Fazlur Rahman has been leading many of the recent street rallies protesting Pakistan's backing of U.S.-led military action. His close ties with the Taliban. Aí estão imagens mostrando o Partido Islâmico. Nós vemos imagens do Paquistão, o Partido Islâmico no Paquistão. Aí está o pronunciamento do Dr. Abdullah, da Aliança do Norte, a aliança que controla a guerra contra o Talibã de dentro do próprio Afeganistão. Voltando para a CNN nos Estados Unidos. But the nature of this attack on September 11th was so dramatically different than anything we've seen. Certainly what I've heard talking to Americans on talk shows. Você vai ver agora como foi feito o treinamento das tropas americanas para um possível combate terrestre no Afeganistão. A escolha do ponto de exercícios recaiu sobre as montanhas rochosas. São 3 dias de trabalho intenso. E o primeiro desafio é combater no escuro. Equipamento sofisticado permite aos soldados americanos identificar até as sombras. Binóculos, óculos e a própria mira da arma estão conectados com computadores que seguem de perto o alvo inimigo. Esta tropa teve como primeira tarefa reproduzir as condições em que ocorreria a luta nas montanhas e vales do Afeganistão. Alimentado com os dados, o computador indica o melhor caminho. Na primeira fase, o treinamento só ocorre à noite. A topografia é outro desafio. Encostas íngremes e difíceis de superar marcam a geografia do Afeganistão. São obstáculos que já derrotaram Alexandre o Grande, ingleses e russos. O exercício é penoso e exige força e equilíbrio. Nós voltamos ao vivo agora com imagens da rede de TV CNN. Nós estamos vendo agora uma entrevista de Paul Bremer. Ele é um especialista em assuntos de antiterrorismo. Ele está falando sobre locais onde o terrorismo esteve livre para operar na última década, como por exemplo o Afeganistão. Ele está dizendo também que todo regime que dá suporte a terroristas deve ser considerado como inimigo. Mais um golpe contra o Talibã. As forças da Aliança do Norte, de oposição ao regime que controla 90% do Afeganistão, atacaram a capital Cabul, minutos depois dos ataques aos Estados Unidos e Reino Unido. O bombardeio foi confirmado pelo comandante das forças anti-Talibã, Mullah Hazek. Continuamos ao vivo com imagens agora da CNN. Aaron, I believe, do we have joining us now Richard Holbrooke, former U.S. ambassador to the United Nations. First of all, Ambassador Holbrooke, we've been talking... Ela está entrevistando o embaixador Holbrooke, embaixador das Nações Unidas. ...underbelly here of this whole operation. That is the support among some of the nations in the region. So far, we have not heard from Egypt, we have not heard from... Ela está dizendo que... Você vai acompanhar agora, você vai relembrar os principais fatos que antecederam essa semana dos ataques americanos. Outros 5 navios de guerra se deslocaram do Japão para o Golfo Pérsico. Dia após dia, os americanos anunciam a mobilização de tropas de elite. Reservistas são convocados para cuidar da segurança interna. E os treinamentos se intensificam para deixar a tropa pronta para combate em meio ao deserto e ao clima duro do Afeganistão. Tony Blair, o primeiro-ministro inglês, sobe de tom em discurso no parlamento.
Tony Blair foi claro: ou o Talibã entrega o terrorista Bin Laden ou entrega o poder. O embaixador do Talibã no Paquistão devolveu o desafio. Segundo Abdul Zaef, o destino dos ocidentais numa guerra dentro do Afeganistão é a morte. Simbólico, o embaixador Zaef foi taxativo. Nossa fé é nossa principal arma, ele disse à imprensa de todo o mundo. Em pronunciamento durante a abertura de Assembleia das Nações Unidas, o prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, apertou ainda mais os laços de uma coalizão internacional contra o terror. Ao abrir os trabalhos, o prefeito disse: o mundo já não tem mais espaço para a neutralidade. A ofensiva diplomática rende frutos. O governo do Paquistão reconhece publicamente que são fortes as provas apresentadas pelos Estados Unidos contra Osama Bin Laden. Sem dinheiro, sem comida e com medo dos combates, milhares de afegãos fogem de casa em direção ao Paquistão. Rapidamente, Nações Unidas e o governo americano dão ajuda aos refugiados. Ontem, o primeiro-ministro inglês Tony Blair voltou à Inglaterra depois de visitar o Paquistão e a Índia. Disse que tudo estava pronto para o ataque. Nos Estados Unidos, o presidente George Bush declarou que o prazo para o Talibã entregar Bin Laden estava se esgotando. A presidência da República divulgou há instantes uma nota assinada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. O presidente confirma que foi informado dos bombardeios pelo secretário de Estado norte-americano Colin Powell. No telefonema, Colin Powell transmitiu o agradecimento do presidente americano George Bush pelo apoio do Brasil. Na nota, o presidente Fernando Henrique diz ainda que o momento é grave. Segundo ele, os bombardeios eram esperados diante da brutalidade dos ataques terroristas de 11 de setembro. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações e a cobertura completa você vê no leitor.